Gente boa, agora no canal eu quero te mostrar um produto que eu faço uso. Da Airstep eu tenho esses 3 calçados aqui, ó. Você sabe que eu acampo pra caralho, eu vivo no meio do mato. E eu uso esse aqui pra cidade. Olha só como é que tá, todo fodido. Esse daqui, ó, eu uso pro mato. Esse coturno é muito bom, muito gostoso, não incomoda, saca? E eu tenho esse aqui pra moto. Sacou? O que eu mostro no canal, velho, você pode ter certeza que tem qualidade. É igual aquele outro camarada, o Largadão. Você viu a bolsa do cara. O cara trabalha com couro, o trabalho dele é foda. Então eu vou te mostrar agora a Airstep. Que eu quero fazer um trampo pros caras, porque os caras são muito bons. Beleza? Dá uma olhada nesse site comigo. Então é esse site aqui, ó. Eu tenho três produtos dos caras. Não sei qual é aqui não, porque tem coisa pra cacete. Mas eu posso te afirmar uma coisa, mano. Você aí, ó, polícia militar, polícia civil, guarda municipal, que tá a fim de comprar um material de primeiríssima qualidade, é esse aqui, mano. E além dessas botas que você tá vendo aí, ó, tem esse site, o For Honor, aqui, ó, onde eles trabalham com equipamentos táticos. Tá vendo? Olha que louco. Faz uma visita aí, mano, e chora um preço, tá? Fala que você é do Nirvana Atômico e pede um preço especial, porque esses caras aqui são muito bons. Material de primeira qualidade, troço foda. Tô falando porque eu uso 3 botas, uma para cidade, uma para pescar e uma para moto. E vou comprar mais material desses caras. Pode crer? Então é esse lance aí. Eu acho que a minha é essa daqui, ó. A que eu uso para pescaria é essa daqui, ó. Com certeza. Acabei de mostrar para você essa daqui, ó. Foda, viu? Pode comprar sem erro. Quanto à correção de redações que tinha no Mercado Livre, mano, eu vou retirar do Mercado Livre porque tá rolando um lance assim muito fodido. Olha só. Quando eu vendo uma redação, eu perco R$5 do valor, olha aqui, tá? Porque eles cobram tarifa por venda para anúncios de menos de R$120. Como o meu é abaixo de R$120, eu vou pagar 5 conto por produto vendido, menos 11% do que rolou na venda. Então, quando eu vendo a redação por R$15, na realidade eu estou recebendo R$7. R$8, entendeu? Então, quem quiser comprar redação, quem quiser adquirir correção de redação, vai abaixo do vídeo, aí na descrição do vídeo, eu deixarei meu número de zap e meu e-mail. Entre em contato que a gente resolve a correção pelo e-mail ou pelo zap. Pode ser? Então, bora estudar Banca Fumarc, Polícia Civil, Minas Gerais. Seja feliz, tome remédios. Este é um texto do Frei Beto, aqui tem a data e o horário, parece que foi escrito nessa data e nesse horário. Lendo, a felicidade é um produto engarrafado que se adquire no supermercado da esquina? É o que sugere o neoliberalismo, criticado pelo clássico romance de Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo, de 1932. A narrativa propõe construir uma sociedade saudável através da ingestão de medicamentos. Aos deprimidos se distribui um narcótico intitulado soma, de modo a superarem seus sofrimentos e alcançar a felicidade pelo controle de suas emoções. Assim, a sociedade não estaria ameaçada por gente como o atirador de Las Vegas. Huxley declarou mais tarde que a realidade havia confirmado muito de sua ficção. De fato, hoje a nossa subjetividade é controlada por medicamentos. São ingeridos comprimidos para dormir, acordar, ir ao banheiro, abrir o apetite, estimular o cérebro, fazer funcionar melhor as glândulas, reduzir o colesterol, emagrecer, adquirir vitalidade, obter energia, etc. O que explica encontrar uma farmácia em cada esquina e quase sempre repleta de consumidores. O neoliberalismo rechaça a nossa condição de seres pensantes e cidadãos.
Seu paradigma se resume na sociedade consumista. A felicidade, adverte o sistema, consiste em comprar, comprar, comprar. Fora do mercado não há salvação. E dentro dele, feliz é quem sabe empreender com sucesso, manter-se perenemente jovem, brilhar aos olhos alheios. A receita está prescrita nos livros de autoajuda que encabeçam a lista da biblioterapia. Se você não corresponde ao figurino neoliberal, é porque sofre de algum transtorno. As doenças estão em moda, respiramos a cultura da medicalização. Não nos perguntamos por que há tantas enfermidades e enfermos. Esta indagação não convém à indústria farmacêutica, nem ao sistema cujo objetivo primordial é a apropriação privada da riqueza. Estão em moda a síndrome de pânico e o transtorno bipolar. Já em 1985, Freud havia diagnosticado a síndrome de pânico sob o nome de neurose de angústia. O transtorno bipolar era conhecido como psicose maníaco-depressiva. Muitas pessoas sofrem de fato dessas enfermidades e precisam ser tratadas e medicadas. Há profissionais que se sentem afetados por elas devido à cultura excessivamente competitiva e à exigência de demonstrar altíssimos rendimentos no trabalho segundo os atléticos parâmetros do mercado. Em relação às crianças, se constata o aumento do transtorno por déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Ora, é preciso cuidado no diagnóstico. Hiperatividade e impulsividade são características da infância, às vezes rebaixadas à categoria de transtorno neurobiológico, de desordem do cérebro. Submeta seu filho a um diagnóstico precoce. Quando um suposto diagnóstico científico arvora-se em quantificar nosso grau de tristeza e frustração, de hiperatividade e alegria, é sinal de que não somos nós os doentes, e sim a sociedade que, submissa ao paradigma do mercado, pretende reduzir todos nós a meros objetos mecânicos, cujos funcionamentos podem ser decompostos em suas diferentes peças facilmente azeitadas por quilos de medicamentos. É um texto extraordinariamente atual e note que todos os nossos estudos para concursos têm um texto para interpretação. Eu li vagarosamente esse texto contigo. Se houver necessidade, faça a releitura. É um texto do Frei Beto e aqui está a referência de onde foi retirado. Antes da questão número 1, nós temos esta explicação aqui. Argumentar é a capacidade humana de relacionar fatos, teses, estudos, opiniões, problemas e possíveis soluções, a fim de embasar determinado pensamento ou ideia. O que é embasar? Justificar, dar base, dar um alicerce àquilo que você quer falar. O objetivo de uma argumentação, oral ou escrita, ou seja, texto ou falado, é convencer, persuadir o destinatário pretendido, levando a seguir uma linha de raciocínio e a concordar com ela. Então, o que é persuadir? É você fazer com que o destinatário, que pode ser a pessoa que lê ou ouve aquilo que você diz, a concordar com o seu ponto de vista. Número 1. No texto de Frei Beto, este lança mão de uma série de estratégias para conseguir a adesão do seu público-alvo. Atente para as afirmativas e assinale a incorreta. O que é adesão do seu público-alvo? Ele quer que o seu público-alvo concorde com a sua opinião. O que é adesão? É a soma das opiniões do público-alvo compatível com a opinião da pessoa que escreveu, no caso, Frei Beto. Vamos encontrar a alternativa incorreta.
Não vai caber tudo na tela, mas já dá para a gente resolver numa boa. Letra A felicidade é um produto engarrafado que se adquire no supermercado da esquina? O uso de questionamentos, interpelando ao leitor, é uma estratégia que busca trazer o leitor para a reflexão pretendida, ainda que não precise emitir uma resposta. Observe que aqui não há uma resposta e é uma questão. A felicidade é um produto engarrafado que se adquire no supermercado da esquina? É uma questão. Não tem essa resposta. Então eu estou levando o leitor a uma reflexão. Ele vai pensar juntamente com o autor. Então a letra A está correta e eu vou eliminá-la colocando o texto em vermelho. Letra B. Assim, a sociedade não estaria ameaçada por gente como o atirador de Las Vegas. O autor lança mão de um fato hipotético, indicado pelo tempo verbal futuro do pretérito, mas que reforça sua argumentação em relação à medicalização. Observe essa letra B. Vou ler novamente. Assim, a sociedade não estaria ameaçada por gente como o atirador de Las Vegas. O autor lança mão de um fato hipotético. Opa! Fato hipotético. Guarde isso. Observe que quando eu falo sobre fato, é algo real, é algo que aconteceu, onde eu tenho a certeza daquilo que eu falo. O fato é real. A palavra fato em si já indica algo real, verdadeiro. Quando eu falo fato hipotético, estou caindo em contradição. O fato não pode ser hipotético. Ele só pode ser real. Então, isso aqui deveria estar escrito assim: o autor lança mão de um fato, pronto. Não cabe hipotético ao fato, porque o fato é real. Pode crer? E também não caberia real, porque senão seria um pleonasmo. Hipotético gerou aqui um paradoxo. Jamais um fato poderá ser hipotético. O fato só pode ser real. Por causa disso, eu vou marcar essa letra B como a letra errada. Letra C. É o que sugere o neoliberalismo, criticado pelo clássico romance de Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo. Para a galera da minha época aí, a cantora Pitty se inspirou em Aldous Huxley para lançar o seu primeiro CD, onde ela fala assim: quem não tem teto de vidro que atire a primeira pedra. Troço louco. A intertextualidade vista nesse fragmento promove uma sensação de reconhecimento por parte do leitor, o clássico romance, e sua adesão ao argumento novo. Bacana. O que é intertextualidade? Intertextualidade é a comunicação entre dois ou mais textos. E quais são esses dois ou mais textos? Eu tenho o texto do próprio autor, do Frei Beto, e tenho a referência a um outro texto. Qual? De Aldous Huxley, o livro Admirável Mundo Novo. Então, essa intertextualidade, vista no fragmento, promove uma sensação de reconhecimento por parte do leitor, o clássico romance, e sua adesão ao argumento novo. Essa intertextualidade, ela reforça a ideia que o autor quer passar. A letra C está correta, mas eu vou marcá-la em vermelho, porque eu estou procurando a questão errada. Já encontrei a letra B e estou discutindo as outras. Letra D. Em relação às crianças, se constata um aumento do transtorno por déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Nesse fragmento, há alusão à doença amplamente difundida atualmente. Trazer dados científicos, nome da síndrome e sigla, busca a concordância do leitor, o que se reforça pela escolha do verbo constatar. Vamos por partes.
Nesse fragmento, há a ilusão a uma doença amplamente difundida. Sim, o TDAH virou moda, né, na patologia moderna. O que é patologia? Conjunto de doenças. Trazer dados científicos, nome da sigla e síndrome, busca a concordância do leitor, o que se reforça pela escolha do verbo. Que verbo que é? Constatar. Perfeito. Letra D está correta e eu vou marcá-la em vermelho. Revisando a questão 1. A letra B ficou como errada por causa do fato hipotético, que isso aqui não pode existir. Número 1 ficou a letra B. Número 2. Atente para o título da crônica. Seja feliz, tome remédios. Considerando a argumentação de Frei Beto, a leitura do título evidencia a existência de um ou uma, aqui eu tenho esses lances. Antítese, hipérbole, ironia e pleonasmo são o quê? Figuras de linguagem. Quando eu falo em figura de linguagem, eu estou trabalhando com a visão conotativa. Então, onde há conotatividade. O que é conotativo? É a mentira. Eu vou usar uma linguagem para falar algo acima do que foi dito, ou seja, é uma interpretação daquilo que foi dito, associando aquilo que foi dito à intenção. Por exemplo, a letra A fala de antítese. O que é antítese? São duas ideias contrárias que se suportam no texto. O que é uma hipérbole? É um exagero intencional. O que é uma ironia? É uma piada na hora errada. É um sarcasmo. É aquele lance de humor negro. E o que é o pleonasmo? Expressões que falam a mesma coisa. Exemplo para essas letras. Antítese. Quanto mais ele sobe, mais ele desce, ou seja, o camarada está subindo e ele vai despencando à medida que vai subindo. Duas ideias contrárias que se suportam. Hipérbole, exemplo. Cheguei em casa morrendo de fome. Não, você não chegou em casa morrendo de fome, você estava com muito apetite. Não é o caso de morrer. Ironia. A menina era muito inteligente, foi reprovada em todas as matérias. Então eu estou fazendo uma piada com essa inteligência dela. Letra D, pleonasmo. Eu digo subir para cima e descer para baixo. Só pode ser pleonasmo. Portanto, quando eu uso essas figuras de linguagem, eu tenho a visão conotativa. É diferente da visão denotativa. A visão denotativa fala realmente aquilo que é visto ou lido. Por exemplo, eu li uma reportagem sobre o príncipe Charles. Estou criando aqui uma situação ilustrativa. O príncipe Charles, então eu vou me referir à esposa dele como a princesa. Quando eu falo sobre a princesa linda, se houver referência, né, no contexto de que essa princesa é casada com o príncipe, é linguagem denotativa. Agora, se eu estou na rua e vejo uma menina bonita e falo assim, ela é uma princesa. Neste segundo caso aqui, é conotativo, porque a menina não é uma princesa. Eu usei o termo princesa para falar que ela é muito bonita, que ela é linda. Então, o primeiro é denotativo, porque realmente a princesa está ao lado de um príncipe. Então, é denotativo, é real.
Quando eu falo denotativo, eu posso falar também que o D do denotativo, olha que bacana que eu vou fazer aqui, ó. Denotativo vem de dicionário. E o dicionário só traz coisas reais, verdadeiras. Tá claro? Vamos voltar à segunda questão. Quando eu digo seja feliz, tome remédios, eu tenho uma antítese, duas ideias contrárias que se suportam. Você deve ser feliz tomando remédios. Mas observe que, acima da antítese, eu tenho uma piadinha de mau gosto. Ô, mano, seja feliz, tá? E tome seus remédios. Isso aqui está mais para uma piadinha de mau gosto do que para uma antítese. E todo o texto fala, agora olha aqui, considerando a argumentação. O texto não traz antíteses o tempo inteiro. O texto traz uma ironia no seu desenrolar. Repetindo, aqui haveria, nesse trecho somente, haveria uma antítese. Mas além de sobressair neste trecho uma ironia, eu tenho que considerar a argumentação. E nessa argumentação de Frei Beto, eu vou encontrar mais ironias e não mais antíteses. Muito cuidado com essa questão, porque é uma questão muito simples, onde você pode marcar a letra A por engano, mas observe qual figura de linguagem tem maior incidência. É ironia ou antítese? Percebemos que é a ironia, porque o texto é irônico, partindo-se do título. A antítese ficaria somente no título. Como eu devo considerar a argumentação, e eu li o texto e percebi que Frei Beto foi irônico na maioria de seus textos, na maioria de suas mensagens, portanto, eu percebi que é ironia. Número 2, letra C. Deixarei aí na descrição do vídeo os links para você recordar essa matéria, com videoaulas do canal. 2, letra C. Número 3. Avalie os sentidos das palavras destacadas, considerando o contexto em que cada item foi utilizado na argumentação do autor. Se julgar necessário, volte ao texto. A seguir, assinale a opção que traz afirmativa incorreta. Letra A. A receita está prescrita nos livros de autoajuda que encabeçam a lista da biblioterapia. Com esse item, Frei Beto alude a um tratamento centrado em livros. Terapia, tratamento, livro, biblioteca, conjunto de livros. Discoteca, conjunto de discos. Quimioterapia, terapia à base de produtos químicos. Sacou? Biblioterapia, terapia à base de livros ou estudo de livros. Letra A está correta, vou colocar ela em vermelho. Pronto. Letra B. Aos deprimidos se distribui um narcótico intitulado Soma, de modo a superarem seus sofrimentos. Com o substantivo escolhido, o autor se refere a qualquer coisa que provoque um efeito apaziguador ou entorpecedor. Geralmente o narcótico, ele faz o quê? Ele deixa a pessoa louca, mas deixa a pessoa louca como? Entorpecendo a pessoa, drogando a pessoa. A pessoa fica paradona, né? Fica alterada, mais para tranquilidade do que para euforia. Por exemplo, fumar maconha, tomar esses chás aí que o pessoal toma, eles ficam de boa. Então, é efeito entorpecedor. Então, está correta a letra B. O narcótico tem esse objetivo mesmo, dá um efeito entorpecedor ou apaziguador. Letra C.
Muito. Hiperatividade e impulsividade são características da infância, às vezes rebaixada à categoria de transtorno neurobiológico, de desordem do cérebro. Submeta seu filho a um diagnóstico precoce. Com esse item, o autor refere-se ao processo alusivo ao conhecimento de algo, aos aspectos de uma situação, enfermidade ou problema. Correto. Diagnosticar uma coisa é tentar conhecer alguma coisa, os aspectos dessa situação, de um tipo de enfermidade ou um tipo de problema. Então, o diagnóstico também está corretamente utilizado. Letra C vai ficar em vermelho. Letra D. O neoliberalismo rechaça a nossa condição de seres pensantes e cidadãos. Segundo Frei Beto, trata-se de doutrina econômica que apregou a redução das leis do mercado e a ampliação da intervenção estatal. Poxa, neoliberalismo fala exatamente o contrário. No neoliberalismo existe a total liberdade do mercado. Então isso aqui já pegou, ó. Ele fala que redução das leis do mercado, no neoliberalismo ele fala que existe total liberdade ao mercado para criar o capital. Isso é até interessante você saber, né? O que é neoliberalismo. Então ficou a letra D, a letra incorreta, que foi pedida aqui em cima. A seguir, assinale a opção que traz a afirmativa incorreta. E ficou a letra D. Sugiro que você dê uma lida no tema, na palavra, no assunto neoliberalismo. Número 4. Assinale a afirmativa correta sobre os itens destacados do excerto abaixo. O que é um excerto? É um pedaço de um texto. Quando um suposto diagnóstico científico arvora-se em quantificar nosso grau de tristeza e frustração, de hiperatividade e alegria, é sinal de que não somos nós os doentes, e sim a sociedade, que, submissa ao paradigma do mercado, pretende reduzir todos nós a meros objetos mecânicos, cujos funcionamentos podem ser decompostos em suas diferentes peças facilmente azeitadas por quilos de medicamentos. Letra A. A locução de que, formada por preposição mais pronome relativo, pode ser substituída pela forma do qual, dado o antecedente masculino. Pedaço é esse aqui, ó. É sinal de que ele está pedindo para trocar por é sinal. Fica até difícil para ler. É sinal do qual, impossível. Fica ilegível isso aqui. Letra A está fora. Letra B. Neste fragmento, os conectivos quando indica proporcionalidade, enquanto a conjunção e indica adição de ideias. E é adição de ideias, mas quando indica tempo. Então a letra B está errada também. É uma banca muito tranquila. Letra C. O pronome possessivo suas remete ao leitor do texto como possuidor de algumas diferenças. Observe que esse suas aqui, né, que pertence às suas diferentes peças, ele se refere a meros objetos mecânicos e não a nós, leitores do texto. Então a letra C também está errada. Vamos à letra D. O pronome relativo que retoma o substantivo sociedade e pode ser substituído por a qual, explicitando a concordância em gênero e número. Explicitar é mostrar, mostrando a concordância em gênero e número. O pedaço é esse. E sim a sociedade
a qual, submissa ao paradigma do mercado, funcionou. A sociedade a qual. Então, ele realmente é um pronome relativo que pode ser substituído por a qual. Pronto, ficou a letra D. Detalhes dessa questão. Eu tenho o pronome relativo. O que é o pronome relativo? É relativo a um termo anteriormente falado. É chamada de relação anafórica. Então, quando eu tenho relação anafórica, eu tenho um pronome relativo. O que é uma relação anafórica? Refere-se a algo anteriormente falado no texto. A relação anafórica é diferente da relação catafórica, quando eu vou colocar algo fora, distante ou fora do texto discutido. Ou do texto em questão, né? Ou do texto em questão. Fica aí a dica. Deixarei também o link para você dar aquela sacada. Então, a correta da número 4 ficou a letra D. Número 5. Atente para o excerto e as afirmações sobre ele. Excerto, pedaço do texto. Esta indagação não convém à indústria farmacêutica, nem ao sistema cujo objetivo primordial é a apropriação privada da riqueza. Avalie as afirmativas sobre a oração sublinhada. A oração sublinhada é essa daqui, ó. Olha só. Está destacada aí. Tem um apóstrofo. A oração sublinhada é subordinada e tem função adjetiva. Vejamos. Ela é iniciada por um pronome relativo e ela realmente é uma oração porque possui verbo. Vamos ver se é pronome relativo. O cujo se refere ao sistema. Vou botar o sistema aqui dentro. Esse sistema aqui tem um objetivo primordial. Qual é? A apropriação privada da riqueza. Opa, funcionou. Então, trata-se de uma oração subordinada adjetiva. Então, a número 1 está certa. Segunda afirmativa. Ela exprime uma generalização em relação ao antecedente, sistema. Cuidado. Como não há vírgula aqui, ela não é uma explicação onde ela poderia generalizar. Quando não há vírgula e se trata de uma oração subordinada adjetiva, ela é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Ela está restringindo esta explicação a esse sistema. Então, ela não está generalizando, ela está restringindo. A 2 está errada. Vou botar em vermelho aqui agora. Terceira afirmativa. O pronome que introduz a oração indica a ideia de posse. Vamos ver. Cujo objetivo primordial? Objetivo de quem? Dele. Do sistema. Então, eu interpreto isso aqui como sendo o objetivo do sistema, dele. Então, ele indica uma ideia de posse. Ok? A ideia que eu posso ler assim, mais uma vez. Objetivo primordial dele. De quem? Do sistema. Então, a terceira está correta. Marcamos. Eu tenho a primeira afirmativa e a terceira afirmativa como afirmativas corretas. Portanto, ficou a letra B. Sugiro aos amigos uma leitura atenta do material que eu vou disponibilizar aí, mais uma vez, chamando sua atenção, para os links que eu vou disponibilizar na descrição do vídeo. Vou botar aí agora a oração subordinada adjetiva. Dá uma recordada lá, se você teve dúvida por aqui.
Número 5 ficou a letra B. Número 6. Se você não corresponde ao figurino neoliberal, é porque sofre de algum transtorno. As doenças estão em moda. Respiramos a cultura da medicalização. Não nos perguntamos por que há tantas enfermidades e enfermos. Esta indagação não convém à indústria farmacêutica, nem ao sistema cujo objetivo primordial é a apropriação privada da riqueza. Com relação aos pronomes presentes no excerto, é incorreto afirmar, dois detalhes, excerto, pedaço de texto. E segundo, incorreto afirmar, vou procurar pela opção incorreta. Letra A, você é um pronome pessoal de tratamento que remete ao interlocutor, leitor da crônica, ou seja, eu, você, ela, nós, ou um você genérico, indeterminado, a quem lê. Então a letra A está correta. Bota ela aqui em vermelho, porque não vai ser essa a questão errada. Ela está correta. Olha aqui, se você, quem é esse você? Quem lê? Letra B. O emprego do pronome esta, demonstrativo, está adequado, pois retoma anaforicamente item do segmento anterior. Opa, aqui vai uma dica importante. O essa quer dizer presente. Então, vou colocar aqui esse S e esse S. Essa, presente. Esta é igual a futuro. Vou botar o T também aqui, olha como é que ficou legal. Guarde isso, a memorização simples, uma dica muito tranquilíssima. Essa, presente. Esta, futuro. Olha como é que você vai memorizar. Olha como é que você vai guardar. Tranquilíssimo. Então, quando eu uso esta, ele não é anafórico. Esta é catafórico, ou seja, vem depois do que foi falado. Colocando aqui embaixo, então, essa é igual a anafórico. E esta é catafórico. Beleza? Então a letra B está errada. Ele não retoma anaforicamente item do segmento anterior. Ele é catafórico e não anafórico. A letra B já está errada. Letra C. O oblíquo nos, ou seja, o pronome pessoal do caso oblíquo nos, de primeira pessoa do plural, correto, engloba autor e leitores numa estratégia argumentativa que visa a adesão, a identificação. Correto. Nesse nos aqui, ele bota quem lê e bota o autor, todos juntos. Então essa alternativa está correta, vou marcá-la em vermelho. Letra D, o pronome tantas, indefinido, antepõe-se ao objeto, enfermidades e enfermos, porém concorda em gênero e número com o núcleo mais próximo. Tantas, concordando com enfermidades. E é um pronome indefinido. Perfeito também. Nesta questão, então, tivemos aqui perguntas sobre concordância nominal, sobre o uso de pronomes pessoais, tanto do caso oblíquo quanto do pessoal de tratamento, e o emprego do pronome demonstrativo aqui, ó, que foi inadequadamente utilizado. Questão número 6, ficou a letra B. Número 7. Sobre os itens lexicais destacados no fragmento, estão corretas as afirmativas, exceto, ou seja, todas estão corretas,
Menos uma alternativa. E esse lance lexical, será que eu consigo resolver a questão sem me preocupar com esse lance de itens lexicais? Vou tentar. A conjunção nem liga dois itens, indústria e sistema, indicando oposição entre eles. Viu esse lance de lexical? Dá para resolver aqui por baixo, ó, numa boa. Essa conjunção nem, será que ela vai ligar dois itens aqui, indicando uma oposição? Vamos ler. Esta indagação não convém à indústria farmacêutica e nem ao sistema, ou seja, não é uma oposição, é uma adição. Não convém a isso e nem a isso aqui. Há dois lances. Então a letra A de cara já está errada. Ela não propõe uma oposição, ela propõe uma adição. Letra B. A conjunção porque introduz uma relação de causalidade entre as partes do período de que faz a ligação. Vamos ver? Se você não corresponde ao figurino neoliberal, é porque sofre de algum transtorno. Estou pegando isso aqui, né? Esse excerto é da questão anterior, da questão número 6. A conjunção porque introduz uma relação de causalidade. Ah, bacana. Então, a causa de você não corresponder ao figurino liberal é essa. É que você sofre de algum transtorno. Bateu a letra B. Uma relação de causalidade. Essa está correta, então vou marcar em vermelho. Letra C. O conectivo se poderia ser substituído por caso e indica condicionalidade. Muita atenção porque o bicho pegou nesta questão na internet. Eu li muita coisa a respeito e agora eu vou chamar sua atenção para algumas coisas. A letra C está falando para substituir o se por caso. Vai funcionar? Ou seja, vai ter uma ideia de condicionalidade. É ideia de condicionalidade. Não está falando sobre concordância ou adequações dentro da oração. Ele quer a ideia de condicionalidade. Vamos ler. Caso você... Funcionou. Só tem que o corresponde, vai passar para corresponda. Mas não é isso que a questão está perguntando. A letra C está propondo o seguinte, eu vou substituir o se por caso. E vai indicar condicionalidade. Eu vou substituir se você, caso você não corresponda. Teve neguinho que falou o seguinte, corresponde vai virar corresponda. Então essa letra C também está errada. Ora, concordo com quem disse isso. Mas observando esse número 7 com uma certa maldade, uma certa malícia, um jogo de cintura, eu percebo que a letra C está falando somente substituir o se por caso e vai indicar condição. Se vai ter alteração ou não aqui no verbo, independe do que está falando a letra C. Então a letra C está correta. Deu para sacar? Letra D. O pronome algum transfere sua indefinitude ao substantivo que acompanha. Transtorno. Vamos lá. Se você não corresponde ao figurino neoliberal, é porque sofre de algum transtorno. Ele não está especificando que tipo de transtorno que é. Então, esse transtorno é indefinido. Não estou definindo qual transtorno que é. Então, a letra D está correta. Muita atenção com essa questão 7, porque a letra C tem uma pegadinha. Vai funcionar, substituindo o se pelo caso. E aqui não está especificado se você tem que fazer alteração ou não na oração. Por isso que a letra C ela está correta. Já avisando que tem muita discussão aí na internet sobre essa número 7.
em que eu sou a favor da banca, porque isso aqui é uma questão de malícia. Número 7 ficou a letra A. Número 8. Atente para os excertos. Excertos são pedaços de textos. O exercício vai cobrar o seguinte: efetuando as alterações indicadas, haverá crase obrigatória apenas em... Olha o que vai acontecer. Primeiro excerto. O neoliberalismo rechaça a nossa condição de seres pensantes e cidadãos. Está pedindo para substituir rechaçar por remeter. Se houver uma crase obrigatória, a afirmativa 1 está correta, o excerto 1 está correto. Substituindo, o neoliberalismo rechaça, o neoliberalismo remete a quê? A nossa condição. Não será obrigatório, porque aqui eu tenho um pronome possessivo. Quando há pronome possessivo, a crase é facultativa. Facultativo significa eu posso ou não utilizar. Então a primeira não vai entrar nesta exigência. Segundo, já em 1985, Freud havia diagnosticado a síndrome do pânico sob o nome de neurose de angústia. Substituir diagnosticar por referir-se. Freud havia referido-se a quê? A síndrome de pânico. Aqui aceita, porque o verbo referir, ele rege a preposição a. A próxima palavra é feminina, e essa palavra feminina aceita o artigo definido feminino. A segunda nos interessa. A segunda é alvo do que foi pedido aqui na questão 8. Terceiro excerto. Submeta seu filho a um diagnóstico precoce. Substituir um diagnóstico por uma avaliação. Substituindo, submeta seu filho a uma avaliação precoce. Submeta a uma. Esse vai ser substituído por uma. E eu não vou usar, porque uma pode ser numeral, não usa, e pode ser pronome indefinido, também não usa. Então o terceiro excerto está errado. Quarto excerto. Não somos nós os doentes, e sim a sociedade que, submissa ao paradigma do mercado, pediu para substituir paradigma por injunção. E sim a sociedade que, submissa a quê? A injunção. Vai haver, porque eu tenho o ao aqui, ó, ele vai virar um a. O termo anterior rege a preposição a, e o termo posterior, injunção, aceita o artigo definido feminino a. Então, o quarto excerto terá crase obrigatória. Portanto, ficamos com o segundo excerto e o quarto excerto. Segundo e quarto ficou a letra D. Chamo sua atenção para o primeiro excerto, onde existe aqui, ó, vou colocar em destaque, um pronome possessivo. No caso de pronome possessivo, a crase é facultativa. Essa foi a única pegadinha dessa questão. Número 8 ficou a letra D. Número 9. Atente para os elementos formadores dos vocábulos destacados e os significados apresentados. Assinale a afirmação incorreta. Este é um conteúdo bem antipático na língua portuguesa, porque vai trabalhar com radicais, radicais gregos, radicais latinos e por aí vai. Eu vou tentar resolver isso aqui mais na malícia do que na matéria propriamente dita. Vamos ver. No sintagma, ou no trecho, ou na construção, sacou? Categorias nosológicas,
O radical grego nosos significa referente à personalidade. Mano, não sei resolver essa questão. Não entendi a letra A. Deixa ela quieta aqui. Letra B. No item lexical esquizofrenia, há dois radicais gregos. Esquizo, que é esquizo, dividida, e frenos, frenia, que significa mente. Eu vou pegar a letra B pelo que eu sei, por vivência, por cultura, por ter ouvido falar na rua, por ter lido a respeito, não porque eu saco de radicais. Olha só, a palavra esquizofrenia significa mente dividida. Esse bateu. Eu acho que a pessoa que sofre de esquizofrenia, ela tem uma mente dividida. Vou marcar isso aqui como certa. Então vou botar vermelho, né? Eu estou em busca da incorreta. Bacana. Letra C. Em essas hipóteses duvidosas, temos um prefixo grego hipo, que significa posição inferior. Será que hipo significa menos ou inferior? Sim. O contrário de hipo é hiper. Hipermercado. Um grande mercado. Então, hipo, posição inferior, menor. Vou marcar a letra C como correta. Letra D. Em distúrbios psiquiátricos, o radical grego psique significa mente, alma ou espírito. Mano, esse aqui eu já ouvi falar a vida inteira. Não só no curso de psicologia, mas a vida inteira. Psique, mente. Psique, alma. Psique, espírito. Então a letra D eu vou marcá-la como correta. Eu vou ficar com essa assombração aqui, ó, dessa letra A. E eu vou lhe explicar por quê. Nosologia é uma área da medicina que se preocupa em classificar as doenças. Então não tem nada a ver, nosos significa referente à personalidade. Nesta questão 9, eu precisei trilhar pelo bom senso e pela leitura, pela cultura que eu tenho. Quando falou sobre esquizofrenia, mente dividida. Hipótese, eu peguei o hipo e contrastei com o hiper e descobri que o hipo é posição inferior, menor, menos. Distúrbios psiquiátricos, eu sei que psique é mente. Então, quando eu me deparo com uma questão dessa, eu vou lê-la. Porque, de repente, a letra B, C e D mostram que estão certas. Aí eu vou na letra A e já coloco a letra A como errada. Nosologia é a área da medicina que se preocupa com a classificação das doenças. Número 9, ficou a letra A. Número 10. Diante desse contexto inquietante, a respeitável psicanalista Elizabeth Roudinesco afirma que sempre haverá um medicamento a ser receitado, pois cada paciente é tratado como um ser anônimo, pertencente a uma totalidade orgânica. Imerso numa massa em que todos são criados à imagem de um clone, ele vê ser-lhe receitado a mesma gama de medicamentos, seja qual for o seu sintoma. Sobre o excerto, ou seja, sobre esse pedaço aqui, afirma-se, número 1, o pronome pessoal ele retoma o sintagma um clone. Vamos ler aqui. Cada paciente é tratado como um ser anônimo, pertencente a uma totalidade orgânica. Esse paciente, imerso numa massa em que todos são criados à imagem de um clone, ele quem? O nosso amigo paciente, e não um clone. Então, o pronome pessoal, que tipo de pronome pessoal é esse? Pronome pessoal do caso reto. Quais são? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. 3 pessoas para o singular, eu, tu, ele. 3 pessoas para o plural, nós, vós, eles. Então, a primeira proposta está errada. Vamos marcá-la em vermelho. 2. Há um termo deslocado no início do período que, segundo prescrições da gramática normativa,
deveria ser marcado por vírgula. Vamos lá. Diante desse contexto inquietante, então aqui diante desse contexto inquietante, deveria ser marcado por vírgula porque se trata de um adjunto adverbial de modo, será? É um adjunto adverbial. Diante desse contexto inquietante, adjunto adverbial. E os adjuntos adverbiais precisam ser demarcados por pontuação, ou seja, vírgula. Então a segunda está correta. 3. A citação marcada pelas aspas parece mal introduzida, visto que começa por um conectivo. Vamos aqui, ó. Elizabeth Roudinesco alerta que sempre haverá um medicamento. Não é legal você começar uma oração com o que, né? Isso aí a gente fala sempre. O que atrai verbo. Então, não é ideal começarmos uma oração, um trecho, uma frase com o que. É isso que ele está falando? A citação marcada pelas aspas parece mal introduzida. Por causa de quem? De um conectivo. Qual é esse? O que. Então, a terceira afirmação está correta. Quarta afirmação. A vírgula após o nome da psicanalista Elizabeth Roudinesco é inadequada, posto que se trata do sujeito gramatical. Vamos ler. Diante desse contexto inquietante, adjunto adverbial, Elizabeth Roudinesco alerta. Ah, esse aqui é o sujeito. Quem é que alerta? Quem é que alerta? Pergunta feita ao verbo. O verbo denuncia tudo pra gente. Quem é que alerta? A Elizabeth Roudinesco. Então não posso ter vírgula separando o sujeito do predicado. Essa é uma regra antiga nossa, né? Então a número 4 está correta. Quinta afirmativa. A crase empregada no sintagma a mesma gama de medicamentos é correta, regida pelo verbo receitar. Vamos ver. Receitado a mesma gama de medicamentos. O verbo receitar, ele exige, ele rege a preposição a. A palavra mesma, que é um pronome demonstrativo, não aceita o acento grave, indicativo de crase. Vamos fazer isso aqui, olha. Bacaninha. Crase é o acento grave. Qual que é esse acento? Esse aqui. E o outro tipo de acento, que é para a sílaba tônica, eu vou colocar assim, acento agudo. Qual é o acento agudo? Esse aqui. Então tem uma diferença entre acento grave, indicativo de crase, e acento agudo, indicativo de sílaba tônica. Olhando para as respostas, eu vejo que as afirmativas corretas são a 2, a 3 e a 4. 2, 3 e 4 ficou a letra C. Número 11. Atente para o excerto. Excerto, pedaço de texto. Na mesma linha de raciocínio, o renomado jornalista americano Robert Whittaker, não sei ler isso aqui, cara. Robert Whittaker, não sei ler esse troço, questiona os métodos de tratamento adotados pela psiquiatria para os casos de pacientes com doenças mentais. Whittaker escreveu 2 livros analisando a evolução de pacientes com esquizofrenia em países como Índia, Nigéria e Estados Unidos, e afirma que a psiquiatria está entrando em um período de crise e conclui: a história que nos contaram desde os anos 80 caiu por terra, de que a esquizofrenia e a depressão são causados por desequilíbrios químicos no cérebro. Agora vem a pergunta. Assinale a afirmativa incorreta.
Letra A. O uso do gerúndio. Gerúndio é analisando, correndo, sorrindo. Então, o gerúndio é marcado por isso aqui do analisando, ó. Esse pedacinho aqui. O uso do gerúndio em analisando, segundo prescrições da gramática normativa, é inadequado. Não há simultaneidade de ações. O autor deveria ter utilizado em que ou nos quais analisa a evolução. Vamos ler? Fulano escreveu 2 livros nos quais analisa a evolução. Bacana. Lembre-se sempre de que o gerundismo é detestado pelas bancas. O que é gerundismo? O uso indiscriminado de gerúndios, como esse caso aqui, ó, botou um gerúndio, deu errado. Então a primeira está correta. O que é falado na primeira questão, na letra A, está correto. Vamos colocar aqui em vermelho porque a gente está em busca da incorreta. Letra B. É adequada a vírgula que segue o sintagma. O renomado jornalista americano Robert Parará. Por ser muito longo esse sintagma. Vamos lá ver então. Na mesma linha de raciocínio, o renomado jornalista americano Robert Parará questiona a mesma coisa da questão anterior. Olha aqui. Isso aqui é uma vírgula. E essa vírgula está fazendo um lance que ela não pode fazer. Quem é que questiona os métodos de tratamento? Vou marcar o verbo questionar. Quem é que questiona os métodos de tratamento? Robert, de não sei de quê. Então, não posso separar o sujeito do predicado. Então, de cara, a letra B está errada. O exercício tenta passar a perna na gente, né? Olha aqui, adequada a vírgula que segue o sintagma, por esse sintagma ser muito longo. Não tem essa justificativa. Não se usa, de maneira alguma, pontuação entre sujeito e predicado. A incorreta é a letra B. Letra C. Ao utilizar a expressão caiu por terra, em relação ao constituinte a história que nos contaram, o autor lançou mão de uma metáfora. O que é o efeito metafórico? É a linguagem conotativa. Quando eu falo cair por terra, o que cai por terra? É alguma coisa, algum objeto, algum animal. Mas, neste caso, o que está caindo por terra é a história. A história não pode cair numa terra. Então, é um efeito metafórico. A letra C está correta e eu vou excluí-la daqui, eu vou colocar em vermelho. E por fim a letra D, ao dizer que os métodos de tratamento são adotados pela psiquiatria e não pelos psiquiatras, constitui-se uma figura de linguagem denominada metonímia. Correto. O que é metonímia? A substituição do todo pela parte, da parte pelo todo. E alguns exemplos. Eu tomei Coca-Cola. Não, você não tomou Coca-Cola, você bebeu refrigerante. Coca-Cola é uma marca. E quando eu falo, os métodos de tratamento são adotados pela psiquiatria, a psiquiatria não pode fazer nada. Quem faz são os psiquiatras. Portanto, houve uma relação metonímica, ou uma figura de linguagem chamada de metonímia. Portanto, a número 11 ficou a letra B. Número 12. Atente para as informações a seguir. Cara, não se impressione com os nomes, tá? Você vai ver que o exercício, a questão, ela tenta te pegar aqui em cima, mas a resolução embaixo é tranquila. Vamos lá. A ortoépia se refere à correta articulação dos grupos vocálicos e dos fonemas consonantais, determinando as normas que guiam a pronúncia correta das palavras. Os erros de ortoépia são chamados de cacoépia. A prosódia se refere à correta acentuação dos vocábulos, nomeadamente quanto à posição da sílaba tônica.
É o estudo das propriedades acústicas associadas à fala que não são reconhecíveis no registro ortográfico. Pede-se. Em todas as opções, encontram-se exemplos de cacoépia ou desvios de prosódia, exceto em... Mano, a pergunta é, o que está escrito errado e o que está escrito certo? Pronto. Letra A, opinião, está correto. Opção está correto. E projetil está correto. Ora, eu falo projétil, mas ambas pronúncias estão corretas. Projétil é igual a projetil. A única coisa que poderia pegar é esse projétil aqui, projetil. Ele aceita duas pronúncias. Esta é a resposta correta. Ele não apresenta erros de cacoépia ou desvios de prosódia. Ou seja, não tem nada errado aqui dentro. O resto está errado, olha só. Reivindicar está errado. Sobrancelha está errado. E freada está errado. Letra C, rubrica, está errado. Recorde, não é a palavra para paroxítona, é paroxítona, recorde. E cateter, embora falemos catéter, ela é oxítona, tá? Vale a pena ler isso aí, deixa eu botar aqui embaixo. Cateter, não é catéter. Aqui em Portugal falamos catéter, mas falamos de maneira errada. Letra D, substancial está errado. Beneficente está errado. E reincidir está errado. Portanto, a letra procurada é a letra A, porque as outras apresentam grafias erradas. Deu para sacar? E olha como começa a questão. Ortoépia, cacoépia, prosódia. Então não se desespere com esses lances. Vá para a questão e faça uma leitura. De repente não tem nada a ver com o que está falando aqui em cima. Isso aqui é só para apavorar o aluno. Número 12 ficou a letra A. Texto. O valor da fofoca de Valcir Carrasco. Dos aspectos negativos da fofoca, todos sabemos. Em Os Miseráveis, Victor Hugo conta a história de Fantine, que se torna prostituta. Quem só viu o filme ou só assistiu ao musical não sabe muito bem como ela vai para as ruas. O livro conta. Foi fofoca. Fantine é operária, mas tem uma filha, sendo solteira, em época de moral rígida. Paga uma família para cuidar da menina Cosette, mas não sabe ler. Para enviar os pagamentos e pedir notícias, usa os trabalhos de um homem que escreve e envia o dinheiro. As amigas desconfiam, especulam. O homem não conta, mas uma consegue ver o endereço numa carta. E se dá ao trabalho de ir até o local onde vive Cosette. Volta com a história completa e conta às amigas. A história chega à direção da fábrica e Fantine é demitida por ser mãe solteira. Vende os dentes, os cabelos, torna-se prostituta, morre no hospital. Jean Valjean, que se esconde da polícia, era o dono da fábrica. Culpa-se pela insensibilidade. Busca Cosette e a cria. Mas a questão é que a pobre Fantine teve de vender os dentes e se prostituir devido à avidez da fofoca. Hoje, em tempos menos rígidos, a intimidade de uma pessoa, confidenciada entre lágrimas, pode virar piada no próximo jantar de amigos. Ou seja, longe de mim defender a fofoca em si, mas ela tem seu valor psicológico e criativo. Simples, a fofoca é uma forma de criar. Sempre digo que as pessoas têm tanta necessidade de ficção na vida como do ar que respiram. Por isso precisam ler romances, assistir a filmes, novelas. Até mesmo conferir revistas sobre celebridades
uma forma de exercitar a imaginação, já que a vida real é muito mais árdua do que aparece nas reportagens. Criar também faz parte da natureza humana. Alguns se contentam botando posts no Instagram, inventando uma vida que não tem, com a taça de vinho emprestada de alguém, num hotel onde não se hospedaram. Outras preferem criar sobre a vida alheia, aquela mulher que conta a outra sobre uma terceira, colega de escritório. Sabe que ela está saindo com um rapaz 20 anos mais jovem? E sustenta. Pode ser verdade. Ou ela apenas viu a moça com o sobrinho saindo do trabalho. O resto inventou. Nem todo mundo é escritor, mas todo mundo pode criar ficção. Eu mesmo aprendi muito com a fofoca. Morava em um prédio onde vivia uma mulher já madura. De dia, recebia um que a sustentava, dava carro, conforto material. De noite, recebia outro que a amava. Era a fofoca do prédio. Acontece que era feia. Garanto, feia de verdade. Os dois senhores pavorosos. Aliás, o que ela amava, um velho bem mais feio que o outro, o rico. Eu, que tinha certo preconceito estético, aprendi que beleza não é o mais importante. Havia amor, dinheiro e paixão naquela história de pessoas maduras. A fofoca me fez entender mais da vida. Em outra época, soube que o filho da vizinha não era filho, mas neto. Filho da moça que considerava irmã, mãe solteira. Toda a vila onde morava sabia, menos o menino. Isso me fez entender mais sobre os pais, que são capazes de acolher, dar solidariedade num momento difícil. Suponho que o garoto deve ter levado um susto quando soube, mas é outra história. Minha mãe, quando eu era criança, tinha um bazar. Pequeno, típico de interior, em Marília. Era o centro de informações sobre a vida alheia do bairro. Todas as mulheres passavam, comentavam. Eu tentava ouvir. Mamãe me punha para fora quando a história era mais pesada. Isso me ajudou a desenvolver um certo talento. Quando fiz faculdade de jornalismo e mais tarde trabalhei no ramo, era ótimo com as perguntas ao entrevistar. Destemido, fiz sucesso com colunas, jornalismo comportamental. Isso me ajuda até hoje. Quando vou construir uma história, falo com pessoas, converso, extraio segredos, conto por meio dos personagens. Vejam que ligação bonita saber da vida alheia tem com o ato de criar. O que é uma grande biografia, a não ser a vida de alguém? Uma fofoca autenticada, impressa e aplaudida pela crítica? Há um porém. A fofoca, mesmo real, passa pelo crivo de quem conta, pelo meu, pelo seu, pelo nosso olhar. É a velha história. Alguém me oferece meio copo de suco de laranja e posso dizer: adorei, ganhei meio copo de suco refrescante. Odiei, imagine, me dar só meio copo, era resto. Quando ouvir uma fofoca, abra as orelhas. O que alguém diz sobre o outro revela mais sobre quem fala do que sobre o alvo em questão. Uma fofoca, como todo ato de criação, tira a máscara do criador. Ótimo texto, a referência está aqui. Vou diminuir essa letra, vou colocar tamanho 10. E por que eu li tudo contigo? Para mostrar mais uma vez que os textos devem ser saboreados, que não é possível fazer interpretação de texto sem uma leitura atenta. Número 13. Ao iniciar o texto relatando a história de Fantine, o propósito do locutor do texto é: essa número 13 também foi alvo de duras críticas na internet, especialmente nesses cursinhos onde os professores comentam as questões da banca. Eu vou mostrar o meu ponto de vista. O propósito do locutor do texto, quando ele relata a história de Fantine, é comover os interlocutores com a narrativa, contextualizar o assunto que será desenvolvido nas linhas seguintes, demonstrar como a fofoca se modificou ao longo dos tempos, mostrar como a fofoca pode ser prejudicial às pessoas,
Resposta letra B. Ele vai contextualizar o assunto para depois falar sobre a fofoca. Ele usa o caso de Fantini, ele usa a história de Fantini, ele se espelha nos passos seguidos por Fantini para depois abrir o jogo e falar sobre a fofoca. Mas a letra D também está correta. Mostrar como a fofoca pode ser prejudicial às pessoas. Esse foi o pega na internet. Galera achando que é a letra B e outra galera achando que é a letra D. E falaram em anular a questão. Eu não concordo com essa anulação. Porque quando eu relato a história de Fantini, claramente eu estou preparando, né, o terreno para falar sobre o assunto propriamente dito. Se a fofoca é prejudicial ou não, eu precisaria da história de Fantini para falar sobre a fofoca. Entendeu? Para a letra D de dado estar correta, eu preciso falar da fofoca. Eu preciso entender o que é fofoca. E para entender o que é fofoca, eu preciso entender ou preciso ler a história de Fantini. Pode crer? Número 13, interpretação, ficou a letra B. Número 14. Segundo o locutor do texto, a fofoca tem seu valor, pois fofoca é tudo de ruim, mas ela tem um valor. Qual é? É uma forma de criar, é uma necessidade das pessoas, faz com que aprendamos mais sobre o outro, revela muito sobre quem fala. Qual é a resposta? Olha aqui. Mas ela tem seu valor psicológico e criativo. Qual o valor? A fofoca é uma forma de criar. Então eu precisava voltar ao texto para marcar o número 14. É uma forma de criar. Por favor, sempre faça uma leitura atenta no texto. E por último, a número 15, sobre a constituição do texto, é correto afirmar, exceto... Então eu tenho uma dessas aqui que está errada. Letra A, a narração é um dos recursos utilizados no texto. Sim, há trechos marcados pela narração. O texto narrativo ele é marcado pelo tempo, pelos personagens, por uma história. Então esse aqui não pode ser, ele está certo. Vou botar em vermelho. Letra B. O primeiro parágrafo apresenta a tese que será desenvolvida ao longo do texto. Vamos ver? Primeiro parágrafo, ele vai acabar aqui. Ou seja, longe de mim defender a fofoca em si. A tese, ela tem seu valor psicológico e criativo. Olha a tese que ele defende. Aqui embaixo ele vai falar que é uma forma de criar, que as pessoas inventam, criam para dar valor às suas histórias, até chegar no núcleo proposto, que é a fofoca. Então a letra B está correta. C. O texto é marcado por interlocuções. Conversas entre pessoas tem? Tenho. Diretas e indiretas. Olha uma direta aqui. Sabe que ela está saindo com um rapaz 20 anos mais jovem? E sustenta. Olha a outra aqui. Quando vou construir uma história, falo com pessoas, converso. Forma indireta. Então ele é marcado por interlocuções. Letra D. O uso da primeira pessoa do singular tira a credibilidade do texto. Nu. Questão terrível. Quem disse que, usando-se a primeira pessoa do singular, o texto perde sua credibilidade? Jamais. Ainda mais que eu coloquei lá debaixo do título do texto o nome do autor. Então ele está assumindo a autoria. É meio pleonasmo isso, mas eu vou falar. É meio redundante, né? O autor assume a autoria. Então não há perda de credibilidade. Pelo contrário,
eu estou dando mais credibilidade ao texto. Beleza? Terminamos nossa videoaula com 15 questões. Por favor, divulga o canal pra gente. Inscreva-se no canal, dá um likezinho aí, dá um joinha, compartilhe essa ideia, beleza? Eu estou à sua total disposição. Tem o contato meu, tem o e-mail, qualquer coisa você entra em contato comigo pra gente bater aquele papo e resolver alguns problemas. Pode crer? Mano, meu rei, muita luz e muita paz no seu caminho, tá? Fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!